Já vou de início começar falando sobre a questão que mais movimentou aí o primeiro turno das eleições, que foram aquelas filas em colégios que tipicamente não tinham filas, né? Eu, por exemplo, transferi meu título esse ano, fui votar no Sante, que fica na Abílio Soares, pertinho da Paulista, e todo mundo disse assim, nossa, que era um colégio tão tranquilo, nunca teve fila, e tinha gente que estava numa fila tremenda. Aí a informação que os mesários me deram assim, é porque parece que fechou a Belas Artes e transferiram muita gente para cá. O que motivou tanta fila em colégios que normalmente não tinham no primeiro turno, e o que a gente pode esperar para esse segundo turno, André? Até para esclarecer para os nossos ouvintes, a gente historicamente tem sim um pouquinho de fila quando se trata de eleições gerais, né? São muitos candidatos para serem eleitos. Mas a gente vai se recordar que no ano de 2019, nós fizemos aqui no estado de São Paulo um recadastramento biométrico em mais de 500 municípios. Em 2020, com a pandemia, essa biometria ela foi dispensada na hora da votação. Então, para este ano de 2022, toda aquela biometria que a gente colheu em 2019, ela foi testada na eleição. Então, isso pode ter contribuído, sim, para um pouquinho de aumento nas filas. Quero me adiantar algumas perguntas que a gente deve receber amanhã ao longo do dia todo, porque apareceram também no primeiro turno. O senhor pode, por favor, compartilhar com a gente as orientações sobre necessidade de assinar o caderno, né, o livro de registros, quem precisa assinar, quem não precisa, em que casos é preciso apresentar documento com foto, ou se o documento com foto é imprescindível? O documento com foto é imprescindível para votar, até para que o mesário possa reconhecer aquele eleitor como um eleitor daquela sessão eleitoral, daquele caderno de votação. Quanto à assinatura do caderno de votação, a resolução diz que quem for identificado com a biometria está dispensado da assinatura. Então, é obrigatória a assinatura apenas para quem não teve a biometria reconhecida. Mas, se o eleitor quiser assinar, ele pode ficar à vontade. Entendi. Mais cedo, um eleitor mandou uma mensagem aqui, até a gente estava comentando com um advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo, né? Ele disse assim, olha, eu tive meu título aqui cancelado, aí fui ver lá no site do TRE e dizia que era porque não tinha biometria. Aí ele disse, tá meio estranho essa mensagem, né? Porque por falta de biometria não tem um cancelamento do título. Pode ser porque talvez ele não compareceu ao recadastramento biométrico. Porque eu, por exemplo, fiz minha transferência de título esse ano, não consta minha biometria lá e votei normalmente. Então isso não vai impedir o eleitor de votar, né? Não vai impedir. Quando a gente faz um recadastramento biométrico, como ocorreu em 2019, o eleitor que não comparece para provar que ele reside ali, ele de fato é cancelado. Só que para a eleição de 2020 e para esta eleição de 2022, a Justiça Eleitoral resolveu que todos estes eleitores que foram cancelados por este motivo, que poderiam votar. Então, mesmo quem foi cancelado porque não compareceu numa revisão do eleitorado, ele pode votar nesta eleição. Então, se o título dele está cancelado, talvez seja por outro motivo que não a revisão do eleitorado. Tem mais mensagens de ouvintes chegando aqui sobre documentação essencial, né? Documentação importante para ser levada amanhã. O senhor falou que é imprescindível o documento com foto. Quem não leva, são duas perguntas aqui. A primeira, quem não leva o título de eleitor, mas leva o documento com foto, consegue votar? E a segunda. Consegue. Tá, vamos por partes então. Primeiro o senhor responde essa, depois eu faço a próxima. Essa consegue, né? Consegue. Se o eleitor não tiver... A gente estimula muito que o eleitor baixe o e-título. Lembrando que hoje é o último dia para baixar o e-título para o eleitor que não fez ainda. Se o eleitor não tiver a biometria coletada, ele não vai ter a foto no e-título. Então, ainda assim, ele tem que levar um documento de identificação com foto. Por exemplo, uma carteira de identidade, um passaporte, certificado de reservista, a CNH, carteira de trabalho... Todos esses documentos são válidos para votar.
Então o senhor já respondeu a segunda pergunta, que era que o ouvinte perguntando se o e-título com foto substitui o documento com foto, se o e-título já vale como esse documento. Então vale. Vale. O e-título com foto já substitui o documento. Tem um ouvinte fazendo uma pergunta técnica aqui sobre o voto propriamente. Ele pergunta se tem diferença entre votar nulo e votar em branco. Não, para a Justiça Eleitoral, o voto branco e o voto nulo não tem diferença alguma. Na prática, os dois são descartados. Eles não são contados como voto válido. Então, aquela história de que votar nulo ajuda um ou candidato ou outro, isso não procede. Uhum. A única diferença é que o voto branco, a gente tem a tecla branco na urna. Então, se o eleitor quer votar em branco, basta ele apertar a tecla branco e confirmar. Se ele quiser votar nulo, ele tem que digitar um número que não é válido e confirmar. Uma ouvinte está mandando aqui um caso dela aqui, né, que é particular. Ela disse que ela sofreu um acidente quando era adolescente, tem as digitais prejudicadas por causa de uma biometria, e que aí no dia da eleição ela avisou... Por causa de uma queimadura, né? Por causa de uma queimadura, e avisou um mesário, né, que tentou 4 vezes. No final ele falou que se não desse certo a biometria, ele o faria e ele poderia votar normalmente. Por que não dispensou a biometria no caso dessa ouvinte especificamente? Como é que fica esse caso se não consegue provar ali a biometria? Essa eleitora, possivelmente, ela teve a biometria coletada pela Justiça Eleitoral, ou então essa biometria veio de um órgão externo, né, que a gente chama de Bioex, veio do Denatran para a gente. Então, o mesário, ele não tem esse controle, se ele pode dispensar ou não. Se um eleitor tem uma biometria coletada, a urna vai exigir que ele seja identificado pela biometria, até por questões de segurança, né? Reforço na segurança do eleitor. Se a biometria do eleitor, depois de 4 tentativas, não for reconhecida pela urna eletrônica, ainda assim o eleitor pode exercer o direito ao voto, porque o mesário consegue liberar para que ele vote. Uhum, e aí, nesse caso, é obrigatória a assinatura, certo? Isso, é obrigatória a assinatura. Uhum. Os ouvintes perguntando, essa é uma pergunta que sempre aparece, o que pode vestir, o que não pode, o que pode carregar, o que não pode na hora de votar, adesivos, bandeiras, essas coisas. Isso, não há restrição quanto ao uso de camiseta, adesivo, bandeira, de pequeno porte, claro, um boné, um dístico. O que é vedado no dia da eleição é a divulgação de propaganda. Então a lei fala que quando o eleitor está com um broche de um candidato, numa manifestação individual e silenciosa, isso não há nenhuma irregularidade neste fato. O que não pode é a aglomeração de pessoas portando dístico, bandeira, ou então fazendo propaganda eleitoral, até porque é crime no dia da eleição, né? Presença de crianças na hora do voto, pode levar o filho, a filha? O ideal é que a criança fique aguardando do lado de fora da sessão eleitoral, né? Mas tem casos que a gente sabe que não tem como, uma criança de colo não tem como deixar na porta esperando ou no cantinho da sessão esperando, né? Então isso vai muito do bom senso do mesário na hora de avaliar a situação. Voltando aqui à questão dos votos nulos e brancos, só para reforçar, porque estão chegando muitas dúvidas sobre isso. Os ouvintes perguntando se votar nulo ou branco ajuda algum candidato, se tiver muito branco ou nulo. Essa é uma história que circula também em muitas eleições, né? Se tiver um número tal de brancos e nulos, a eleição é anulada, ninguém ganha e tal. O senhor explicava há pouco, o voto nulo e branco na Justiça Eleitoral é descartado, né? Ele é descartado, ele não tem valor nenhum. Então, vamos um exemplo bem simples, né? Se a gente tem numa urna eletrônica 100 votos, ali são 20 deles são nulo ou branco. A gente só computa os 80 votos, que são os válidos, né? O branco e o nulo é descartado, ele não tem valor nenhum para a Justiça Eleitoral. Então não ajuda ninguém, não prejudica ninguém. Não anula a eleição. Não. E até no mesmo exemplo que eu dei, se a gente tiver 60 votos brancos ou nulos, o que vale são os 40 que não são brancos ou nulos. Então a maioria nulo ou branco não anula a eleição.
Agora, uma pergunta que eu acho que muita gente está assim, um pouco apreensiva em relação a amanhã, e eu, inclusive, estive recentemente numa entrevista com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui, falando sobre isso. O TRE está preparado, está pensando na questão de segurança mesmo, dos mesários, dos locais de votação, porque a gente está falando de um momento bastante tenso na história do Brasil, né? Um momento que, infelizmente, a gente tem questões bastante tensas. Vocês estão preparados, principalmente assim, para o momento ao longo do dia da votação? Há uma preparação destes mesários para questões de segurança, de conseguirem lidar ali com eleitores mais exaltados. Isso foi uma preocupação de vocês, André Pavim? Sim, essa é uma preocupação, mas ela é uma preocupação que não vem apenas deste pleito, né? Todas as eleições a gente tem esse esquema de segurança, nós temos contato diariamente com as forças de segurança. No dia da eleição há um centro integrado que fica monitorando, né, todos os locais de votação, e estamos em contato também com o comando da Polícia Militar, e o eleitor pode ficar tranquilo que a gente prevê uma eleição tranquila. André Pavim, secretário da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, obrigada pelo tempo do senhor, pelo esclarecimento aqui das dúvidas dos ouvintes da Band News FM. Bom trabalho e até uma próxima oportunidade. Obrigado, bom trabalho para você.